Olá a todos, graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de edificação e também de prevenção. Ela serve tanto para edificar quanto também para nos prevenir. Eu quero falar aqui sobre desobediência à luz da Bíblia. Eu achei muito interessante, eu estava orando esses dias a Deus e eu estava meditando sobre esse assunto, desobediência. É um pecado com um nível grave. É um pecado onde Deus não volta atrás, quando ele reprova essa atitude, trazendo consequência. É claro que Deus perdoa, sim, Não há pecado que Deus não perdoe, mas é algo que quando Deus ele vai determinar uma certa sentença, uma certa consequência na vida de um ser humano, Deus não volta atrás. E isso nós vamos ver à luz da Bíblia. Isso aqui é muito interessante, é de suma importância a gente entender a importância da obediência a Deus em primeiro lugar e também a outras instituições terrenas, como família, ou uma autoridade, ou um superior seu. A gente vai ver de suma importância a bênção da obediência e a maldição da desobediência. Nós vemos que a desobediência ela teve origem lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde todos nós conhecemos a história, que Deus ele deu a ordem para o casal que não tocasse naquele fruto, que não comesse aquele fruto. Então, a gente vai entender que tudo isso se redundou em desobediência. Nós vemos aqui em Gênesis capítulo 3, que Deus ele reprovou essa ação. Perguntou-lhe Deus, isso no versículo 11, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Um jogando a culpa para o outro, É assim que estava acontecendo. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, e meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a sentença para o homem foi que ele deu ouvidos à voz da mulher, então ele teria que trabalhar, que do suor do rosto ele ia comer o pão de cada dia. Então a gente vê que este ato de desobediência, ao ponto de comer da fruta proibida, gerou uma drástica consequência na humanidade. E essa consequência, que se tornou um câncer mortal, foi o tal do pecado. Por causa da desobediência, a humanidade toda passou a ter a origem do pecado, a semente do pecado, por causa da desobediência de um casal. Paulo ele escreve em Romanos capítulo 5, versículo 19, que por meio da desobediência de um único homem, a humanidade toda se tornou pecadora. Mas por meio da obediência de um único homem, muitos serão justificados. Que Jesus é considerado o Adão que fez o certo. O primeiro Adão foi o que fez errado. Mas Jesus ele veio então para fazer este tipo de obra. Então a gente vê, o interessante é entender que Deus, quando ele dá de cara com a desobediência do casal, a Bíblia não vai relatar Deus dizendo assim, vocês pecaram, vocês me desobedeceram, vocês estão perdoados e pode continuar vivendo de boa no Jardim do Éden. Deus não fez isso. Deus ele deu a sentença, vocês me desobedeceram. Eva, tu vai sentir dores na gravidez. Tu, Adão, vai ter que trabalhar, Consequência do pecado. Na verdade, o trabalho, ele sempre existiu, tá? Antes do pecado, o trabalho existia, porque Deus ordenou que Adão cuidasse do jardim, cultivasse o jardim do Éden.
O trabalho, ele é uma bênção de Deus. O problema é que depois do pecado, o trabalho se tornou o quê? Uma fadiga. O trabalho sim se tornou uma coisa chata, uma coisa desgastante e uma coisa estressante. Então Adão teria que trabalhar duro, sentir na carne o preço que é para se manter, para poder comer, para poder sobreviver, para poder adquirir as coisas. Tudo por conta do pecado. A vida se torna dura. O jugo da vida se torna pesado por causa da desobediência do casal. E o pecado, então, se espalhou por toda a humanidade e a cada ano que passa ele vem crescendo numa medida drástica. Então nós vemos que Deus ele não volta atrás com a questão da desobediência. Outro exemplo de desobediência na Bíblia é também lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Todos conhecem esta palavra. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só, o detalhe importante é que Deus rejeitou Saul, não no sentido de não perdoar mais, de abandonar o rei, abandonar Saul ao ponto de não acolhê-lo mais. Não é isso. Deus o rejeitou como rei. Só que através disso, Saul endureceu cada vez mais o seu coração, perseguindo Davi, tendo inveja de Davi, cavando a sua própria cova. Então nós vemos aqui que a desobediência de Saul acarretou uma consequência drástica. Ou seja, diante de Deus, ele não era mais rei. Deus o rejeitou como rei. Por quê? Porque Saul tinha ido à guerra. E a ordem de Deus era o quê? Era para matar o rei Agag. E não era para tomar posse daqueles animais, daqueles bois, daqueles animais, ao qual Saul pegou, recolheu da guerra e trouxe para o seu lugar. Aonde Samuel dá de cara com o rei Saul, ouvindo aqueles mugidos de bois. E também Samuel, nós vemos aqui, aliás, Saul desobedeceu a Deus. Em vez aqui de Saul, aqui, quer ver, ó? Eu tenho aqui uma anotação aqui, ó. Em uma vez, Saul não esperou o profeta Samuel para oferecer holocaustos, ó. Saul ofereceu diretamente ao Senhor, e com essa desobediência, o seu reino, que teria sido confirmado para sempre, passou a ter um tempo limitado. Ou seja, aquilo que era para o sacerdote fazer, Saul foi fazer. Ali foi uma desobediência. E ele não só desobedeceu nesse aspecto, ele desobedeceu também no fato de poupar o rei Agag. E a ordem de Deus o que? Era matar. E ele poupou. E a desobediência, nesse aspecto, trouxe essa consequência. A gente não vê na Bíblia Deus falando: eu te perdoo, rei Saul, tu fez errado, eu te perdoo, tu vai continuar sendo rei, e da próxima vez vê se faça direito. Não. Desobedeceu a ordem de Deus, Deus já aplicou a sentença, já veio a consequência, e a consequência foi drástica. E no final de tudo, Saul acabou se suicidando, né? Todos sabem a história de Saul aqui na Bíblia. Então, cabe a nós, né? Obedeça ao Senhor. Obedeça a Deus. Obedeça o seu líder espiritual também na igreja. Obedeça pai e mãe. Então, a desobediência, ela passa a ser muito perigosa. A desobediência, ela traz consequências implacáveis. Então, nós precisamos obedecer. Porque Deus, ele não volta atrás, né, em quem desobedece. Deus perdoa a desobediência? Perdoa. Só que as consequências, elas são inevitáveis. A consequência, ela vem com o tempo. Então, a palavra de Deus neste vídeo seja obediente. Dê ouvidos à voz do Senhor. Obedeça a Deus, obedeça a sua família, obedeça o seu líder, obedeça toda a instituição que tem aqui na terra, o seu patrão, o seu encarregado. A obediência, ela vai gerar bênçãos na nossa vida. E nós sabemos que isso aqui é fácil de interpretar. E a desobediência, ela traz maldições, traz consequências
e que muitas das vezes passam a ser irreparáveis, irreversíveis, embora Deus seja misericordioso, né? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.